Amém, amados? Então, abre aí a tua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 1 e no verso 22. Eu confesso para os amados que eu tinha outra palavra no meu coração, de verdade mesmo, até ontem, quando o Senhor ministrou isso ao meu coração, e não é algo que eu queria trazer, porque eu creio que Deus tem uma etapa para cada coisa, mas Deus me diz que Ele quer ativar sobre a igreja algo que nós temos em oculto, mas que temos percebido nesses últimos meses. Então, em nome de Jesus Cristo, para aqueles que estão com os seus ouvidos e corações abertos, nessa noite haverá uma ativação espiritual de dentro para fora em todo o povo de Deus, começando por esta igreja, por este povo, por este rebanho, e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Você encontrou a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 22, diga amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: e nos selou como sua propriedade, e fez habitar o seu Espírito em nossos corações, como garantia de tudo o que está por vir. Amém? Tá certo? Deixa eu ver se eu não falei errado. É isso aí. É o que está escrito aí na tua Bíblia, mais ou menos, que a tradução muda. Diga amém. Nos selou como sua propriedade, e fez habitar o seu Espírito em nossos corações, como garantia de tudo o que está por vir. Se assente dando glória a Deus e aplaudindo o nome do Senhor. Deus abençoe o presbítero Silvio, presbítero Marcelo, sempre aí muito eficientes no som, ajudando a gente aqui que é amador a levar um som um pouquinho melhor para vocês, amém? Amados, hoje à tarde, enquanto eu orava, cadê o meu manto que eu esqueci aqui, meu manto? Pode reprovar, Jesus, não lembrou do manto, vou deixar ele aqui comigo. Eu estava orando nessa tarde ao Senhor, e me aquebrantei diante de Deus a respeito da igreja, a respeito da palavra, a respeito daquilo que Deus tem falado comigo, ministrado no meu coração, para minha própria transformação, para que eu consiga transcender, para que eu consiga melhorar e ser um servo de Deus e abraçar a causa do Evangelho e fazer a vontade do Pai nessa terra, porque muitas vezes nós nos enganamos por estarmos dentro de um templo, por estarmos vestindo determinada roupa, por termos alguns costumes, por termos alguns hábitos, e muitos de nós acabam acreditando que isso basta e é suficiente para servir a Deus, quando na verdade tudo o que Deus quer é se reconectar conosco. Religião, eu já disse aqui outra vez e repito para você, significa religar, significa que você se reconecte com Deus, porque um dia, em um determinado momento, eu e você caímos, sofremos uma queda diante do propósito que o Senhor nos criou. Então é necessário agora voltarmos para Deus, nos voltarmos para o Senhor. E há algo que eu quero compartilhar com os amados, que eu acredito que pouquíssimas pessoas sabem, talvez não tenha tanto peso para você, mas teve muito para mim. E na verdade eu não queria durante muito tempo compartilhar isso, por vários motivos, mas hoje, e eu já havia até me esquecido desse momento, foi muito importante para mim, mas já há algum tempo eu não lembrava, mas ele foi decisivo para que eu estivesse hoje aqui novamente. E há quase um ano atrás, e isso tem total conexão com o que eu vou trazer para vocês aqui. Há quase um ano atrás eu não estava aqui no ministério, a maioria de vocês sabe, apesar de
não termos abraçado o mundo lá fora, nós saímos daqui e ficamos ali naquela zona de segurança, naquela zona de conforto, vivendo a mesma vida que vivíamos aqui, porém sem estar aqui, acreditando num engano e diante de tudo aquilo que o inimigo tentou tramar contra as nossas vidas, que aquilo daria certo, devido a muitas situações que aconteceram. Resumindo para você, e nós chegamos a um determinado ponto, há um ano atrás, para quem não se lembra, nós tivemos aqui um ápice em todo o Brasil, principalmente, de uma campanha de vacinação, onde todo o povo foi convocado, emergencialmente, começou uma loucura novamente, e, em resumo, aqueles que não estivessem com o seu passaporte não poderiam nem mesmo trabalhar, entrar nas faculdades, nas escolas, enfim, começou-se um rumor terrível de que nós seríamos proibidos até de ir e vir em alguns lugares, se nós não tivéssemos esse passaporte. E estando eu fora do propósito de Deus, comecei a pensar e a me desesperar, porque é essa a arma e a estratégia do inimigo, mesmo para aqueles que conhecem o Evangelho. Se você não está no centro do propósito de Deus, você corre um sério risco de entrar em desespero e dar a sua vida de bandeja para o inimigo. Por que eu estou dizendo isso, amados? Porque eu entrei em colapso. Meus pastores, eu me vi diante de uma situação em que eu precisava tomar uma decisão. Para quem não nos conhece, nós trabalhamos com eventos, fotografamos, enfim. A nossa entrada seria proibida. Tudo aquilo que nós tínhamos construído até aquele momento, do dia para a noite, seria destruído, nós perderíamos. Ou seja, esse era o meu pensamento. Porque é isso que o inimigo foi infiltrando na minha mente, ou o meu próprio eu, a minha humanidade, a minha carnalidade, foi acreditando que seria daquela maneira. Enfim, um reboliço e não sei o que fazer, não sei o que faço. Converso com a minha esposa, que sempre foi muito mais crente do que eu, sempre teve muito mais fé do que eu, sempre foi muito mais diante do Senhor, sensível à voz do Espírito. E chegamos a um ponto de que eu falei, ou vai ou racha. A gente precisa tomar essa decisão, a gente não pode, eu não posso perder, eu não posso. Mesmo que dentro de mim, mesmo que lá no fundo, eu soubesse que não era aquilo que eu queria fazer. E por que eu estou dizendo isso, amada? Eu não estou dizendo que quem fez está condenado a alguma coisa. Isso é apenas o início de um processo para que o inimigo consiga laçar a nossa mente e fazer conosco o que ele quiser. Mas para mim, naquele momento, isso era de extrema importância, porque era um momento de tomar uma decisão. E então, eu tomei a decisão de aceitar e de ir até lá, mesmo discordando dentro de mim. Eu falei, Senhor, eu não tenho outra alternativa. Se o Senhor não me der um escape, se o Senhor não vier ao meu socorro, eu não tenho outra alternativa a não ser aceitar e poder continuar trabalhando, sustentando a minha família e tudo mais que isso envolve. E a minha esposa brigando e relutando e não aceitando, e foi um rebuliço, uma loucura, até que nós pegamos, fomos até uma unidade básica de saúde, tinha aquelas filas imensas, todo mundo desesperado, muitos deles, e eu conversei com algumas pessoas, no mesmo desespero, não haviam tomado a decisão, porém, com a implantação do passaporte, não viram outra alternativa a não ser ceder, tomar e continuar vivendo. Todos estão entendendo? Diga amém. Vocês estão me ouvindo bem? Diga amém. Chegamos ao posto, peguei a senha, fomos para a fila, minha esposa quase desfalecendo, desmaiando, porque ela não queria estar lá. E amados, Deus começou, isso é só um trechinho de tudo que aconteceu, só para você entender o que eu quero dizer. E naquele momento ela teve um surto, que eu acreditei que fosse, e ela saiu correndo no meio de todo mundo, empurrando todo mundo, foi para o meio da rua, e não vou, e eu fui, e eu, dentro de mim, eu estava naquela fila pensando, Deus,
alguma coisa precisa acontecer, porque senão vai chegar a nossa vez e nós vamos tomar e não é o que eu quero, mas é o que eu preciso. Senhor, faz alguma coisa. Mas eu estava ali, disposto a continuar aquilo. E quando ela saiu para a rua, eu saí correndo atrás, numa mistura de alívio com desespero, porque não sabia o que ia acontecer. E no meio da rua não tinha ninguém, por incrível que pareça. Parece que a gente foi transportado para uma outra dimensão. O posto estava lotado, mas a gente foi para uma rua vazia. E a gente discutindo, e ela doida. E eu falei, meu Deus, essa mulher vai ter um treco, vai jogar na frente de um carro aqui, vai virar uma desgraça. Aí não precisa nem fazer mais nada, já morreu todo mundo. Enquanto nós estávamos discutindo, isso eu soube depois que o meu filho me contou. O meu filho estava ali olhando. Nós descemos do carro, estávamos na rua, toda aquela confusão, eu, ela e o meu filho, e não tinha ninguém. Mas do lado do meu filho apareceu uma mulher, uma senhora, idosa, e disse para o meu filho, olha, fica calmo, só ora para o Espírito Santo de Deus, e confia. E ninguém viu essa mulher, só ele. E o que eu creio que seja um anjo do Senhor. Porque quem é que vai chegar no meio de uma confusão dessa, que nós estávamos numa confusão, vai chegar para uma criança, e vai falar isso e vai desaparecer. Ninguém mais viu, nós não vimos, ele também não viu mais, ela simplesmente desapareceu. E assim ela saiu correndo, eu entrei no carro, em último momento liguei para a pastora Mônica, depois de ter tentado ligar para um monte de gente, ninguém me atendeu, não sei porquê. Eu fiz uma última tentativa de ligar para a pastora Mônica, e a pastora Cecília sumiu. Eu acho que ela foi trasladada lá para casa, porque ela chegou em casa numa velocidade que ela não sabe explicar, não lembra o que aconteceu, enfim. Chamei a pastora Mônica, né, para acalmá-la, tudo. Porque é assim, né, amada? A gente fala dos crentes, mas quando a coisa aperta, é para os crentes que a gente corre, né? É para os doidos que a gente corre. A gente fala, grita muito. São muito chatos, não pode isso, não pode aquilo. Mas aperta para ver, estreita para ver, que a gente corre para esse povo doido, louco, que grita, que ora, que adora. Porque lá nós sabemos que o Espírito de Deus está. É para eles que a gente corre, é para lá que a gente recorre. E fala, me ajuda, chama aí o teu Deus, porque só Ele pode me ajudar. E eu, apesar de ser um crente velho, tive que fazer a mesma coisa. Falei, não tem jeito, os outros estão pior do que eu. Eu tenho que chamar alguém que está cheio de Deus. Ainda que eu soubesse que obviamente ela não ia concordar comigo, eu não tinha nenhuma esperança de convencê-la, mas precisava, né, salvar a minha esposa, doida, quando doido estava sendo eu, né? Enfim, fomos lá, acalmamos, oramos, aquele rebuliço que você já deve ter passado. Se tu é dessa igreja, tu já passou um rebuliço desse. Se você veio para cá, a tua casa já caiu, já desmoronou, já foi um rebuliço. O pastor estão acostumados. É assim mesmo, amado. É porque Deus vai estremecendo, Deus vai mudando, vai transformando, vai virando o cativeiro, vai permitindo situação, vai deixando a casa cair, vai deixando desmoronar, vai deixando o vaso rachar e quebrar, para que depois ele reconstrua de novo. É assim que funciona o tratamento e o trabalhar de Deus. E ali, depois que a pastora Mônica conversou, falou tudo que eu já tinha certeza que ela ia falar, não é? Eu tomei uma decisão e falei, amém. Eu não tenho fé para isso, eu disse, mas eu vou abraçar a fé da minha esposa, e agora seja o que Deus quiser. Se é para perder, vamos perder. Se é para começar do zero, vamos começar, mas não vamos correr o risco de perder a nossa alma. E depois que ela foi embora, tudo aconteceu, eu fiquei no meu quarto quieto e eu falei, Senhor, me ajuda na minha incredulidade, porque eu não sou capaz. E aí Deus, como há muito tempo eu não ouvia, disse, pega agora a senha que está no seu bolso esquerdo. E eu nem me lembrava mais dessa senha, amado. Eu peguei a senha no posto, uma senha para cada 3, e botei no bolso da minha calça. E na correria, aquela loucura, ele falou, pega a senha e coloca uma embaixo da outra aí na sua mesa. E aquilo já começou a me arrepiar, porque a voz de Deus estava falando comigo de uma maneira muito forte, como há muito tempo não ouvia.
E então eu coloquei uma senha embaixo da outra. E aí se formou. Você tem que ser muito louco que nem eu, tá? Eu não te culpo se você não acredita. É porque é coisa de louco, é coisa de maluco. E eu coloquei uma senha embaixo da outra e se formou o código 666. O Senhor diz: para que você saiba que quem interviu e interferiu hoje fui eu. Mas antes eu precisava ver o teu passo de fé e qual decisão você tomaria, para então te mostrar que eu estou com vocês e que eu fiz todo esse rebuliço nas vossas vidas. Mais ou menos assim. E ali eu caí em pranto, em choro, agradeci a Deus. E desde então o Senhor nos sustentou, amados. E tem sido isso, nós não sabemos o amanhã. A Bíblia nos ensina que nós não podemos andar ansiosos e preocupados e nos desesperar pelo que vai acontecer amanhã. Porque se naquele momento eu tivesse agido por mim, pelo que eu achava, pelo que eu estava vivendo, pelo que eu estava acreditando, eu teria tomado uma decisão irreversível para mim. Porque se eu descobrisse depois que não teria nenhum problema, bastava eu ir lá e fazer. Mas se eu tivesse feito e depois descobrisse que não deveria ter feito, eu não poderia voltar atrás. E foi isso que Deus disse: é preciso ter fé, é preciso abrir mão de entender, é preciso confiar. E como eu disse aqui no culto passado, servir ao Senhor é abrir mão de entender, é confiar quando você acha que não está certo, quando você acha que não tem jeito, quando você acha, meu Deus, não pode ser assim. Ele diz: pode, porque eu posso todas as coisas. Primeiro você põe o pé, depois eu boto o chão. Primeiro bote o pé, depois o Senhor coloca o chão. É fé, é acreditar naquilo que os olhos carnais não contemplam, mas acreditar que o Eterno, o Todo-Poderoso, o Rei de Israel, nunca deixa nada passar despercebido. É preciso ter fé, e esta é uma geração que está sendo levantada para o exercício da fé. Será que você tem percebido como nesses últimos meses parece que as coisas estão florescendo de uma maneira absurda? As pessoas estão se manifestando, aquelas que são más, aquelas que são malignas, não tem mais vergonha e pudor nenhum de olhar na nossa cara e dizer: eu quero que você morra, eu quero que você perca, eu quero que você pereça. Sabe por quê? Está acontecendo um movimento no mundo espiritual para que haja manifestação das tuas sementes. Antigamente a gente ouvia um discurso: não, vamos respeitar a todos, respeite todas as religiões, respeite, vamos ser tolerantes. Quantas vezes eu ouvi em relação a nós, criticavam e falavam mal pelas costas, mas na nossa frente, respeito, admiro, tolero. Agora não, nos últimos meses, se deixar dar de dedo na nossa cara e fala que morra, que seja destruído, raça maldita, como eu ouvi. Um ódio, sabe por que o ódio? Porque é a divisão, é a luta e a batalha das duas sementes. E eu falo isso, acredite, amado, eu relutei muito para acreditar nessa tese de que há duas sementes, de que há um povo que é de Deus e há um povo que não é. Se Deus selou algumas pessoas como sua propriedade, se Ele disse: muitos são chamados, mas poucos escolhidos, só se escolhe quando tem um monte, e eu não quero todos. Só se escolhe quando tem 10, eu separo 5. Quando tem 100, eu separo 50. Porque a semente de Deus, são os escolhidos, são os escolhidos, são os separados. Você é um escolhido. Aceite, eu aceito, Senhor, eu aceito, meu Deus.
Hoje o mundo espiritual vai romper. Hoje o mundo espiritual vai romper. Porque hoje aqui vai ter gente dizendo: eu aceito Jesus, eu aceito, eu quero, vem, eu abro mão, eu aceito, abro mão dos meus planos, abro mão daquilo que eu acho que é bom para mim, para ser teu, para ser teu, para ser teu. Tem que ter coragem, tem que ter o Espírito. Não dá mais tempo de brincar. Literalmente não dá mais tempo de brincar. Você vai ser covarde? Porque a semente maligna não é covarde. Eles estão prontos e de pé para dizer a quem eles servem e a quem eles adoram. E o povo que serve o Deus Todo-Poderoso, o Criador, está pronto para se pôr de pé e dizer: Senhor, eis-me aqui, alisto-me aqui, Senhor, sou soldado teu. Acabou a zona de conforto, acabou a zona de segurança, é zona de guerra. Existe um lado que escolheu o Senhor e um lado que escolheu Satanás. É momento de dizer quem você é. É momento de dizer quem você escolheu. Ele te selou como sua propriedade. Ele faz o que Ele quer, te leva para onde quer, transforma no que quiser. A tua boca agora é dele para falar o que Ele quiser. Ele te selou, Ele te marcou, gravou a assinatura dele em você, e Ele fez habitar o seu Espírito em nós. Por quê? Como garantia. Sabe por quê? Ele sabia que em determinado momento o teu pé poderia querer vacilar. Ele sabe que a tua carnalidade poderia se amedrontar. Ele sabe que de repente a tua fé poderia querer se abalar. Mas Ele falou: tem uma garantia que se chama o consolo, o Espírito Santo de Deus, que vai levantar uma igreja viva, 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 forte, forte, viva, forte e corajosa. É garantia, é garantia. Não é qualquer coisa, é garantia. E é garantia vitalícia, é para sempre e eternamente. O selo sobre você não gasta, o selo sobre você não envelhece, o selo sobre você não se apaga. Ele está mais vivo do que nunca em você. Ele está aí flamejando, pegando fogo. O selo está se manifestando. Tem selo que vai arder aqui hoje. Tem selo que vai se manifestar aqui hoje. Tem selo que vai gritar aqui hoje. Tem selo que vai tomar a tua vida hoje. O selo, o selo, o selo, o selo, o selo, selo de Deus. Selo, 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 vem, manifesta o selo, o selo, o selo, o selo. O selo do Eterno está aqui. Parece loucura para você? No teu DNA estão gravadas as partículas de Deus. No meu e no teu DNA há uma assinatura incontestável que o Eterno deixou marcada sobre nós. E sabe qual é o intuito do diabo? Quando cria elementos químicos como esse que veio, ele quer tentar apagar, desativar, anular, arrancar. Mas aqui não, Satanás. Aqui o Senhor está. Aqui o selo está vivo. Aqui o Senhor restaura. E se você se arrepender, tem restauração. Tem restauração. Ele vai ativar. Ele ativa. Ele ativa. Ele ativa. Ele ativa. Tem um código numérico oculto no meu e no teu DNA.
eu estou falando de espiritualidade, estou falando de ciência. Estuda o tetragrama com as letras do nome de Deus. São 4. Yud, Rei, Vav, Rei, Y, HWH. Se você estudar a equivalência com os elementos químicos, o próprio nome de Deus é equivalente aos elementos químicos fundamentais para a criação, como nitrogênio, como hidrogênio. Você acha que Deus é a história da carochinha? Você acha que Deus é o quê? Uma história que te contaram só para fazer você dormir, ou só para te consolar temporariamente? Meu amigo, Deus está mais presente na minha e na tua vida do que um dia sequer eu e você possamos imaginar. Ele está gravado no meu e no teu sangue. Mais do que isso, aleluia, há uma carga genética no nosso DNA que se repete várias vezes. Os cientistas estão analisando, e hoje, desde ontem, eu estou lendo, eu estou assistindo, eu estou lendo artigos, e sempre há aqueles que querem lutar contra, porque eles não querem que a criação saiba que o Criador imprimiu neles a sua marca e a sua assinatura. Então preste atenção. Assim como você ouve os servos de Deus hoje em dia dizerem para você qual é o caminho da verdade da salvação, existem muitos agentes de Satanás para tentar descredibilizar, destituir e fazer com que seja um mito tudo aquilo que nós falamos das coisas de Deus. Mas querem discutir com outros cientistas? Porque agora, amado, só sabe quem é cientista ateu. Agora só sabe quem é cientista anti-religião. Amado, Deus tem os seus em todos os lugares, até no meio dos cientistas, dos cultos, daqueles que têm os mais altos níveis de graduação. Sempre tem um servo inserido lá, e se não tiver, ele levanta um para trabalhar a favor dele. Aí o que é que os cientistas descobrem, amados? Uma sequência que se repete o tempo todo: 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5. Isso trazendo para a numerologia, trazendo para a carga de números do DNA. E eles, o que é isso? Por que essa sequência se repete tantas vezes? Por quê? Por quê? Aí de repente alguém, inspirado pelo Espírito de Deus, fala: deixa eu dar uma olhadinha no alfabeto hebraico. Oh meu Deus, quem será que inspirou este homem, senão o Espírito Santo do Eterno? 10, 5, 6, 5. 10, Yud. 5, Rei. 6, Vav. 5, Rei. É o tetragrama, é o nome de Deus. 10, 5, 6, 5 é o nome do Eterno gravado no DNA do povo, no DNA do ser humano, porque Ele criou e assinou e falou: obra-prima minha, criação minha, povo meu, escolhido, separado. Sabe quando o artista faz o desenho e assina embaixo? Pois é, o maior pintor do mundo te criou e me criou e falou: escuta aqui, tu não é qualquer coisa. Está correndo nas tuas veias agora. Não é sangue de qualquer um, não é sangue de animal, é sangue daquele que foi lavado e remido para o Cordeiro. É sangue dos meus escolhidos, e eu vou assinar para que o inimigo não toque, para que o inimigo não prevaleça. Vocês são do Pai. É só para louco acreditar. De vez em quando
meu Deus, eu me sinto atraído. Aí você sai, aí você tenta sair da presença de Deus, você tenta viver uma outra vida, você tenta, não, isso aqui não é para mim, não, esse povo muito louco, grita demais, eu sei porque eu já falei isso, estou aqui gritando que nem um doido, esse povo é muito maluco, grita, anda para lá e para cá, bota esse terninho, essa gravata, essa saia até no pé, eu não quero isso não, e de repente está lá dentro assim, ó, vai que é o que eu tenho para você, vai, vem de volta, filho, vem aqui pro papai, o aprisco está te esperando, volta pro pai. Sabe o que é isso? As tuas células, o teu DNA começa a ferver. Quando você sai do propósito e começa a se afastar de Deus, tem dentro de você uma assinatura que está dizendo: o caminho está errado, a bússola indica para cá, a bússola indica para Jesus, tu está errado, filho, não se desvia para a esquerda, nem para a direita, vai para o centro, vai para Deus, vai para Jesus. Sabe por quê? Está assinado lá em você. É por isso que você se sente atraído por Deus. É por isso que você, volta e meia, entre trancos e barrancos que você já teve na tua vida, você está de volta na presença do Pai, está de volta para o Espírito, está de volta para Jesus, porque o teu DNA fica o tempo todo gritando: tu é do Senhor, tu é celestial, tu foi feito para a eternidade. A terra não é para você, o pecado não é para você, as coisas desse mundo não são para você. Esta terra, este plano temporal não é para mim e para você. Você se lembra que nós já falamos aqui, a pastora Mônica já disse, a pastora Cecília já disse. Se lembra quando Adão e Eva viviam no jardim do Éden? Eles não tinham esse corpo que eu e você temos, isso a própria Bíblia diz. Eles tinham um corpo de luz. Eles não tinham essa pele, essa carne. Eles eram revestidos de luz, a ponto da tradição judaica dizer que quando os animais se aproximavam, para que reconhecessem que era Adão ou Eva e não o eterno, eles tinham que chegar bem pertinho, meu pastor, porque eram iguais. A mesma glória, a mesma luz, a mesma Shekinah. Mas aí houve a queda, e a luz teve de ser removida, e aquelas almas precisavam de um receptáculo. Então a Bíblia diz que o Senhor colocou sobre eles peles. O original se refere a pele, carne, e muitas vezes nós interpretamos que eles colocaram lá uma folhinha e uma pele. Sim, depois eles se vestiram de uma pele de animal, mas inicialmente Deus colocou pele sobre eles, essa pele que eu e você aqui vemos e conhecemos. E então tudo começou a mudar, porque nós deixamos a glória do Criador, nós nos afastamos do Criador, e por isso a nossa alma fica gemendo. Por quê, pastor Paulo? Porque nós, amados, nós recebemos inicialmente a alma humana, que é esse sopro de vida, o ânimo, e conforme nós nos aproximamos dos preceitos de Deus, nós recebemos uma alma divina. E a alma humana e a alma divina contendam o tempo todo, porque o que é natural e carnal quer vencer, quer prevalecer, porque ela sabe que quando o divino chega, prevalece e se instala. O que é carnal, o que é humano, tem que sair e morrer. E sabe por que nós buscamos os preceitos? Porque essa é a nossa origem. Nós fomos criados para isso, nós fomos criados para sermos do Senhor. E a gente vê lá em Gênesis 25, 23, quando diz: disse-lhe o Senhor, duas nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas, dois povos contenderão. Aqui nós também podemos trazer para as duas almas que contendem dentro do homem, aquilo que é natural e carnal, e aquilo que é espiritual e divino. O que é que eu e você queremos ser? Naturais, carnais
ou servos do Deus Altíssimo. E aí sabe o que a gente aprende, amado? Por isso que eu digo para você, repreenda quando alguém disser para você: esse negócio de judeu, de Israel, isso aí não existe mais, isso é balela. É isso que o diabo quer que você acredite, para que você não aprenda, porque conhecimento é poder. Conhecimento sobre você, das coisas de Deus, te dará autoridade no mundo espiritual. E sabe o que eles nos ensinam? Cada vez que nós nos aproximamos de Deus, obedecemos os seus preceitos e os seus mandamentos, uma partícula de luz do eterno se desprende do Senhor e vem para se prender na alma do homem. Cada vez que nós obedecemos, adoramos, sacrificamos, nos aproximamos de Deus, uma partícula de luz divina se desprende do alto e vem para se prender a mim e a você. Sabe para quê? Quanto mais partículas vierem sobre nós, ela vai tomando o nosso corpo, ela vai tomando a nossa vida, até formar novamente o traje de luz que nós perdemos, para que possamos trafegar de novo no mundo espiritual, para que possamos caminhar de novo face a face com Deus. Então é isso que eu busco, é isso que você busca: partículas de Deus, partículas de luz que vão se juntando à nossa alma. Elas se juntam, se ligam à nossa alma, ao nosso DNA, às nossas partículas, e elas fazem essa fusão e luz começa a vir sobre nós. Luz do eterno, é luz que ele tem, é energia, é poder que ele tem, é energia do alto. Você quer um exemplo disso? Lembra de Enoque? Andou tanto com Deus que rapidinho o traje dele se formou sobre ele, e a luz se instalou de novo sobre ele, que ele falou: o quê? Eu vou ficar aqui nessa terra? Eu vou viajar nas asas do papai, vou trafegar no mundo espiritual, vou-me embora daqui, porque tem um reino celestial me aguardando. Partículas de luz, se aproximou de Deus, tanto que ele recuperou a sua criação original, as suas vestes originais de luz. Quer exemplo de outro? Eu te dou. É por falta de exemplo que tu não crê? Hoje o Senhor vai te convencer. Já ouviu falar de Elias? A mesma coisa. Cumpriu o seu propósito e deu no pé. Minhas vestes de luz estão aqui. Sabe por que ele abandonou a capa? Porque a capa que ele pegou agora era do céu, era de luz, era de energia. Ele falou: Eliseu, eu não preciso mais dessa. Essa aqui tem poder, mas é um poder limitado. Agora eu tenho a minha capa de luz, agora eu tenho a minha capa celestial. O meu traje foi devolvido. Recuperei. E foi. E recuperaram a eternidade, o acesso liberado no mundo espiritual, que é só para os loucos por Deus, não é para qualquer um, amado, é só para quem é louco por Deus. E sabe quem quer copiar tudo isso? O diabo. Pesquisa aí no Google, quando você tiver tempo. Você já ouviu falar sobre o CERN, o acelerador de partículas? Ele quer encontrar a partícula de Deus, porque através dela todas as coisas foram criadas. A partícula de Deus é somente para os escolhidos. Ele pode até tentar chegar perto, porque a Bíblia diz que ele vai ter poder para fazer alguns sinais e maravilhas para enganar alguns, mas nunca ele terá acesso à partícula que Deus quer entregar para mim e para você. Ele nunca terá acesso àquilo que Deus quer delegar de volta para mim e para você.
E eles estão lá, amados, naquela loucura. Eu preciso encontrar o bóson de Higgs, que é a partícula fundamental e responsável pela criação de todo o universo. Porque a primeira coisa que eles rebatem com um cristão que não tem conhecimento, que não tem leitura da palavra, que não sabe a fé que segue, é assim: se Deus criou tudo, quem criou Deus? Responde de volta: se o universo criou tudo, quem criou o universo? É mais fácil acreditar que teve uma explosão do nada, sem querer, que formou tudo isso aqui, do que acreditar que existe um Criador, um ser superior, uma inteligência inimaginável, capaz de criar cada coisa propositalmente no seu devido lugar. E aí os cientistas sensíveis a Deus dizem: não tem como. Ainda que no meu ateísmo eu não creia que exista um Deus, é impossível que o acaso tenha criado tão perfeitamente cada uma dessas coisas. Célula por célula, criatura por criatura, todo o universo desenvolvido da maneira mais perfeita. Se a gravidade fosse um pouquinho maior, 1 grau superior, não seria possível existir vida na Terra. Diz que é inteligente alguém que crê numa coisa dessa? Que o acaso criou tudo isso? Que o acaso me criou? Chame do que quiser. Quem me criou foi o Eterno. Quem me criou foi o Todo-Poderoso. Quem me criou foi Javé. Quem me criou foi o Adonai. Quem te criou foi o Senhor. Pode até ter acontecido uma explosão, mas quem assoprou isso foi Ele. Explode, cria. Vai. A maneira como você quer explicar cientificamente pouco me importa. O que importa é você crer que quem autorizou, mandou, delegou, permitiu e criou foi o Senhor dos exércitos, o Eterno, o Adonai. Você crê que foi? Diga amém. Aplaude ao Senhor para eu tomar uma água. É tão maravilhoso, amados, que a palavra utilizada em toda a Bíblia para o sacrifício, para a oferta, que é Corban, ela não significa somente sacrifício, ela significa aproximar-se. Cada vez que eu e você entregamos a Corban, cada vez que eu e você sacrificamos, seja qual for o sacrifício que você faça, de ofertas, de dinheiro, de adoração, de louvor, de oração, de consagração, de santificação, sabe o que você está fazendo? Se aproximando, buscando estar mais perto. Você quer chegar de novo perto de Deus. E sabe por que essa criação geme? Porque esse receptáculo aqui não é o original. Existe uma incompatibilidade do meu e do teu DNA com essa pele aqui. Existe um povo gemendo e sem entender por quê? Porque nós não estamos na nossa casa original. Não tem plenitude, tem uma incompatibilidade. É feita uma leitura toda vez da tua alma, do teu espírito e da tua carne. Alguma coisa não bate, alguma coisa não está fechando, a conta não está dando certo. Quando chega nessa pele, quando chega nessa carne, o DNA fala: peraí, alguma coisa está errada. Mas conforme eu e você recebemos as partículas de luz, as partículas de Deus, isso vai tomando conta da minha e da tua vida, isso vai nos enchendo, isso vai nos tomando. O nosso DNA começa de novo a ser reprogramado e opa! Eu estou encontrando alguma compatibilidade aqui. Tem alguma coisa que Deus assinou, que a luz está tocando de novo. Eu encontrei, deixou de ser escuridão e agora uma luz está resplandecendo sobre a alma desse homem, sobre a alma dessa mulher. Compatibilidade de novo, plenitude de novo, compatibilidade total com o Criador. Não dá para fugir.
de quem nós somos, do motivo para o qual nós fomos criados, está escrito, assinado no meu e no teu DNA. E sabe o que é mais lindo, meus pastores e igreja? É que além do tetragrama, as 4 letras que formam o nome de Deus, desde sempre, ter elementos químicos fundamentais para a criação do universo, ter também a assinatura com as letras corretas e afinadas do próprio nome de Deus, a gente ainda descobre que cada letra do nome de Deus aponta para Jesus. Como assim, pastor? A primeira letra Yud no hebraico significa mãos. A segunda letra Rei, H, significa furo. E a letra Vav, que é a terceira, significa pregos. Pregos que furam as mãos do Messias. Pregos que furam as mãos do Messias estavam escritas no nome de Deus. Sabe o que a gente precisa começar a fazer? Decodificar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Apocalipse diz, quando se refere à marca da besta, quem lê, entenda, quem for inteligente, decodifique, desvende, entenda, tudo é feito através de um código. Toda a palavra no original da Torá e do hebraico e do aramaico é cheia e recheada de códigos que nós não conseguimos até hoje decifrar. Mas existe um povo doido aí que está decifrando. Sabe por quê? É chegado o tempo. É chegado o momento de assumir. É chegado o tempo de dizer: eu não aceito mais. O meu DNA é do Senhor. A minha genética é do Pai. O meu sangue, as minhas células, elas clamam pelo eterno. Clamam. Não dá para fugir. E sabe o que eu me lembrei? Há um bom tempo atrás, eu achei que eu tinha ficado doido, estava na carne. Eu entreguei para a pastora Mônica um recado de Deus que dizia: eu estou trocando algumas células do teu sangue. Falei, pronto, tô doido. O que tem a ver de eu falar que vai trocar um negócio no sangue? Sabe o que é isso, amados? DNA compatível com o DNA de Deus, alinhando, aperfeiçoando pelo nível espiritual que Deus deu a essa mulher. Antes de mim e de você, Ele já alinhou lá, Ele já transformou lá e falou: antes desse povo aí, já tem para você, filha. Eu já estou realinhando, reconectando tudo comigo. Isso há sei lá quanto tempo atrás, mas eu tive que confiar, eu sabia que era o Senhor falando. Nem sei se na época ela entendeu, mas como ela é muito mais crente do que eu, ela deve ter entendido. Sabe o que é isso, amados? Chegou o tempo de Deus reorganizar de dentro para fora quem nós somos. Chegou a hora de Deus reorganizar no seu povo aqueles que querem, aqueles que aceitam, aqueles que assumem, aqueles que não temerão, aqueles que serão corajosos. Hoje haverá um despertamento e uma ativação dentro do teu DNA e dentro de cada uma das tuas células. A assinatura do Pai vai se manifestar. A assinatura do Pai vai tomar conta de todo o teu DNA. Não se engane. Não se engane com este mundo. Por isso eu contei para você essa história do começo, para que eu não tivesse maiores dificuldades, porque o inimigo tenta nos enganar, porque ele quer tentar infiltrar dentro das nossas vidas, no nosso corpo físico, elementos químicos para destruírem o DNA, a marca, a assinatura de Deus sobre mim e sobre você. Porque quando nós perdemos a assinatura de Deus, nada tem o poder de nos convencer mais. Você sabe como o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Quando ele entra no homem e toca na assinatura. Quando ele entra no ser humano e toca na assinatura de Deus. E se você não tem mais assinatura? E se você não tem mais onde o Espírito tocar? Porque pode ser que você não seja uma semente da serpente, mas seja uma semente da covardia.
seja uma semente da desistência, seja uma semente da apostasia, e mesmo tendo sido um escolhido, um marcado, queira se tornar como a semente da serpente. Porque a Bíblia diz, eu repito, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E isso significa, Deus não vai chamar a semente da serpente. Pelo contrário, o Evangelho nos ensina que Jesus pregava por parábolas e disse claramente na sua palavra que ele estava fazendo isso de propósito, para que aquelas pessoas não entendessem e não corressem o risco de se converter. Meu Deus, esse Jesus de amor falou isso. Não é que falou? Falou. Procura depois aí nos evangelhos. Olha, eu vou pregar por parábolas, eu não quero que eles entendam, eu não quero que eles compreendam, eu não quero que eles aceitem, eu não quero que eles se convertam, porque são a semente da serpente. Então sim, amados, às vezes até para pregar, o próprio Jesus teve que pregar por códigos. Às vezes a minha e a tua vida é um pouco disso também. A diferença é que eu e você precisamos saber quem nós somos, o que nós queremos, quem é Deus na nossa vida, qual o propósito para mim e para você. Abandonar de uma vez por todas este mundo, deixar os desejos da carne, deixar tudo aquilo que o mundo fica tentando estimular a nossa vida para o pecado. Porque somente isso consegue abafar aquilo que Deus tem para mim e para a tua vida. É a distração. É quando você se perde, é quando você está distraído com as coisas do mundo. Mas eu creio que aqui tem uma igreja que não vai se distrair. Eu creio que aqui tem uma igreja que vai se levantar. O Senhor disse lá em Isaías 61:10, Ele prometeu um consolo: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com um manto de justiça. Hoje Ele vai entregar aqui roupas de salvação, somente para aqueles que têm assinatura e que querem ativá-la hoje. Roupa de salvação, roupa de salvação, roupa de salvação, roupa de salvação. Eu já vou encerrar, eu já vou terminar, porque enquanto eu prego aqui, o Senhor está ativando. Tem corações aqui que estão queimando e falando: Senhor, é isso que eu sinto, eu não consigo me afastar de Ti. Às vezes eu não consigo, eu acho que não posso, eu acho que não sou capaz, mas eu quero o Senhor. Está no caminho certo. Você não pode, você não é capaz, sozinho não dá, mas o Eterno está com você, e a marca ativada hoje vai te ajudar, vai te levar para o caminho, vai te levar para a direção certa, como uma bússola na tua vida. Hoje vai ser ativado. Você quer ver a interferência das células e do DNA até na vida do próprio Jesus? Você quer ouvir? Diga amém. Você está entendendo a palavra? Diga amém. Tem partícula de Deus entrando na tua vida aí? Tem mesmo. Quando havia o tabernáculo e quando havia o templo, havia um altar onde era feito o sacrifício, e sempre sobrava muita carne, né, dos cordeiros que eram oferecidos, dos outros animais. Eram muitos sacrifícios, porque era muito pecado, né? Então tinha muito sacrifício, e eles tinham que deixar a carne queimar. E por ser muita carne, às vezes ficava lá por até 3 dias, porque era muita coisa. Mas sabe o que era mais tremendo? Essa carne que era consagrada ao sacrifício não apodrecia, mesmo depois de 3 dias debaixo de um sol quente, ou talvez numa chuva. Nós sabemos que de repente, de um dia para o outro, isso já entra em processo de decomposição, porque está fora de uma conservação. Hoje nós temos geladeira. Antigamente haviam outras maneiras, como o sal para conservar, mas isso não era utilizado para o sacrifício, não podia ser utilizado. E acontecia um milagre da carne não entrar em decomposição, mesmo depois de 3 dias. Aí a Bíblia diz assim, para mim e para você, quando o salmista
Lá no capítulo 16 e no verso 10 fala assim, a respeito do Messias: porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. O salmista está falando do Messias. O Messias morreu, ressuscitou no terceiro dia, e durante esses 3 dias em que ele esteve no túmulo, a sua carne não sofreu decomposição. Jesus não começou como qualquer corpo mortal que nós vemos hoje em dia, não começou a apodrecer, os bichos não começaram a comer, a carne dele não foi tocada, porque Jesus tinha aqui na terra um DNA perfeito, as células completamente alinhadas com Deus, e por isso a sua carne não sofreu decomposição. O mesmo aconteceu com o povo que caminhava no Egito durante os 40 anos no deserto. Quando saiu do Egito para a terra prometida, nada sofria decomposição, nada estragava, nada decompunha, porque Deus em determinado momento realinhou todas as células, todo o DNA deles e de tudo que os acompanhava, para que vivessem em plenitude do contato com o Senhor. Afinal, tinha de dia uma nuvem de fumaça, e de noite uma nuvem de fogo. Tinha partícula de Deus rodando no meio do povo o tempo todo. E hoje aqui vai ter partícula de Deus rodando no meio desse povo. Vai ter partícula de Deus, vai ter para entrar no teu DNA. E a tua vida espiritual nunca mais vai se decompor, nunca mais morrerá, nunca mais apodrecerá, porque o Senhor ativa, o Senhor entrega partícula de Deus para mim e para você. Tem partícula de Deus entrando aí? Ah, meu Deus, eu estou sentindo aqui o Senhor derramando, o Senhor ativando sobre a vida do povo. Isso é loucura, amado. Há um ano atrás eu acharia que eu mesmo estou ficando doido. Se você me pegar lá do passado e me trouxer aqui me vendo pregar isso, eu mesmo vou falar para mim: você enlouqueceu. Eu enlouqueci pela palavra, pelo Senhor, pelo propósito de Deus. Enlouqueci, então enlouqueça. Porque a pregação é loucura para os incrédulos, mas é vida, restauração e transformação para aqueles que acessarem hoje o DNA de Deus. Desde que pensem, desde que falem. Se até você olha para você de vez em quando e acha que você está ficando doido, acha que você está ficando doida, quem dirá os outros aí fora? Eu olho para mim no espelho. Se eu assistir essa pregação aqui depois, eu vou falar: você está doido. Porque o que está em mim agora é o Espírito Santo de Deus. E não falo de mim mesmo, mas pelo Espírito do Senhor, para uma igreja renovada, transformada e levantada para um novo tempo. Chega, basta. Eu não estou falando para você sair correndo por aí comprando briga com ninguém, não. Mas se alguém der de dedo em você, você diz: vive e reina o Senhor, que eu sou do eterno Deus. Goste você ou não, aceite você ou não, compreenda você ou não, eu sou dele. O meu DNA grita por ele, a marca dele está escrita em mim, a marca dele está assinada em mim. Coisa de louco. É o que está no teu DNA. As células que estão em você. Assim como Jeremias falou: eu não quero mais pregar, eu não vou mais falar, eu não vou mais viver isso, mas um fogo dentro de mim está ardendo e me dizendo: volta, está ardendo e me dizendo: prega, está ardendo e me dizendo: louva, está ardendo e me dizendo: vai, está ardendo e me dizendo: você é vencedor. Sabe o que era esse fogo?
Eram as células de Jeremias estremecendo no corpo dele, se alinhando com a marca de Deus, e diz: continua Jeremias, segue Jeremias, prega Jeremias, fala Jeremias, eu estou contigo, Jeremias. Tem Jeremias aqui hoje? Tem alguém aqui que teve um rabisco do Senhor aqui hoje? Ah, eu estou vendo, Senhor. Eu estou vendo a caneta do Eterno escrevendo sobre mim e sobre ti, selando a nossa vida, marcando a mim e a você. Ele te marcou, Ele assinou, Ele delegou uma reordenação nas células daqueles que creem. O teu sangue será tocado, as tuas células serão tocadas, o teu corpo será tocado, os teus órgãos serão tocados, até que atinja corpo, alma e espírito. Cada partícula de luz virá e se apegará e se fundirá comigo e contigo, até alcançarmos a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Você crê? Se coloque de pé. Quem é tu nessa noite na presença de Deus? Aquele teólogo polido, educado, que fala baixo, que é calmo, como um dia já fui, para falar, porque calmo nunca fui, que fala baixinho. Não que isso seja errado, tá? É que quando a gente sobe aqui, tem esses homens tudo doido aqui, um abriu o culto pegando fogo, o outro pegou, pregou, entregou profecia. Não tem jeito, amado, os outros tudo homem de Deus. Você chega aqui, você começa a falar: meu Deus, é isso aqui que está acontecendo. Tem fogo nesse altar, tem poder emanando aqui. Só não sente se não tiver sensível ao Espírito. Então entenda, nada é por acaso. As tuas células, o teu corpo, o teu DNA, tudo, completamente tudo, foi feito milimetricamente calculado pelo Senhor. Até essa tua cara que não é lá muito... Tô brincando, né, meu pastor? Nós não somos lá tão bonitos, mas Deus já deu assim para não correr o risco de, se for muito bonito, bandear para o outro lado. Porque no meio do povo crente tem um povo feio, né, irmão? Tô brincando, amado. Segundo a pastora Mônica, é todo mundo bonito, até eu. Você é bonito, dá um glória. Um dia eu vou ter essa autoestima, rapaz. Tá certo, amado. Nós resplandecemos a glória do nosso Pai. Nós resplandecemos a glória de Deus. Quando Moisés desceu do monte com o rosto brilhando, aquilo ali foram partículas que se desprenderam de Deus e se prenderam sobre ele, se prenderam sobre o rosto dele. É isso que o Senhor vai fazer comigo e com você. Você quer? Diga amém. Então feche os teus olhos, põe a mão no teu coração. Senhor, está aqui um povo decidido, está aqui um povo que crê no Senhor, está aqui um povo que é doido, maluco, desesperado pelo Senhor. Está aqui um povo que reconhece que não pode sozinho, que não consegue sozinho, que não tem capacidade humana para conseguir fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Mas hoje eu sei que o Espírito Santo de Deus está aqui e Ele há de repousar sobre o povo. A marca do Senhor, a assinatura do Senhor sobre cada um aqui está ativada em nome de Jesus. Está ativada em nome de Jesus. É por isso que o sangue do Cordeiro tem tanto poder, porque cada célula, cada gota daquele sangue tem o poder da luz do próprio Deus, o poder da glória do próprio Deus. E hoje o sangue é aspergido aqui, é derramado aqui, é lançado sobre nós. Assim eu profetizo, eu determino e eu tomo posse com este povo que concorda dizendo amém. Você pode aplaudir o Senhor?
contigo. Porque ela falou comigo hoje, amados. Me tomou de encontro para que eu não seja mais a mesma pessoa, para que eu não seja mais incrédulo, para que eu não duvide e não conteste mais ao Senhor, para que eu compreenda de uma vez por todas que Ele tem um plano para mim, e esse plano não pode ser atrasado, não pode ser demorado, por causa de algum mimo meu que não consigo deixar de ser birrento e aceitar a vontade de Deus. Entregue hoje nas mãos do Pai. Abra a mão de entender, abra a mão de compreender tudo, apenas confie, deixa que Ele cuida de todas as coisas, amém? Que a palavra do Senhor seja plena sobre a vida de todos. Eu agradeço de coração a oportunidade, pastor Edilson, meus pastores. Espero em nome de Jesus que essa palavra tenha tocado a vida de vocês, porque o meu propósito aqui desses homens nunca é de se autopromover, mas de promover o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Toda glória e toda honra para o Senhor. Amém? Aplauda mais uma vez em nome de Jesus.